Graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Essa manhã é com Deus. Estamos na oração das 10. Hoje já a igreja já teve a oração de 8 às 9 com a missionária Simone, com a nossa missionária Valda e com a nossa diaconisa Yara, também participando aí, irmã Ana, várias missionárias no clamor, na oração, tudo isso para glorificar a Deus. Esse trabalho é de segunda a sexta, de 8 às 9, todos os dias, para a glória de Deus. Deus abençoe você que tem participado aí desse trabalho de oração do clamor, né? A gente começa o dia com o clamor do Senhor e quero lembrar aos amados irmãos que hoje nós teremos o culto de profético, sexta profética, e hoje vai estar o pastor Leocádio. Deus abençoe aí, a paz do Senhor Jesus, quem vai entrando, louvado seja Deus, quem vai participando aí. A gente ainda não dá para identificar a foto, se é a pastora Simone, glória a Deus, todos que vão entrando aí. Quero lembrar do culto novamente das 8, pastora Simone, Deus abençoe, paz do Senhor Jesus. Nós estamos muito contentes com os trabalhos de sexta-feira. Nós estamos num tempo profético. E esse tempo profético hoje vai estar, e esse trabalho que está na direção do Bispo Edson, vai estar o pastor Leocádio, um servo jovem, né, que Deus usa tremendamente. É tempos proféticos. Você é convidado, convide seus amigos a todos. Nós estaremos no culto presencial na igreja Rua Murilo Furtado, 849, e eu quero já estar aí glorificando a Deus para você que começa a entrar na live para participar. Não se esqueça que domingo às 9, às 19 horas, o culto de celebração à família, a Deus, né, e a família, glórias a Deus. Né, louvar a Deus também pelos trabalhos que temos feito de oração todos os dias, né, de 8 às 9, depois 20 horas na segunda-feira. A gente está aí intensificando a oração. Priscila representando aí Bahia, lá Priscila e o nosso irmão Alberto, né, lá na Chapada Diamantina, né, com seus amigos, né. Eu quero dizer para você que vai entrando, compartilha com seus amigos para entrar aí na live, não para que essa mensagem vá até os corações, como Deus tem nos dado palavras todas as manhãs e oração, né? A oração das 10, para que Deus nos abençoe cada vez mais. O nosso dia passa abençoado para a glória de Deus. Então são trabalhos de oração em que a igreja tem se posicionado para a glória de Deus, amém? Então quero aí estar lembrando lá de Petrópolis, Rio de Janeiro, que é representado pelo nosso Bispo Dário, pastora Vera, pastor Fábio, presbítero Giovanni, todos, né, lá, todos irmãos e membresia das igrejas. Então é representado no interior do Rio, que é Petrópolis, e também lá o centro do Rio de Janeiro pela nossa irmã Débora, que é uma bênção, trabalha com criança, uma coisa maravilhosa. E também Minas, né, representado os Estados Unidos aí com nosso evangelista Wellington, representado a todos. Pai do Senhor, Adriana Flávia, e os que representam São Paulo eu não preciso falar, são todos e participam e enviam. Então depois você recebe a mensagem, envia para os seus amigos. Agora você está ao vivo, compartilha para quem sabe a pessoa poder entrar. É um horário de oração. Eu quero estar pondo um louvor aqui, em nome de Jesus, tá? E você reflete sobre esse louvor enquanto eu faço a reflexão da palavra. Se tiver bom aí, Adriana Flávia, manda um joinha aí, minha amada. Se a voz estiver boa. Das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas
vai dando seu nome, põe o seu pedido, está sendo posto aí, põe o seu agradecimento da sua vitória. Minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Glória a Deus. Eu creio no poder da brasa viva no Você que está entrando aí, altar. seja bem-vindo em nome de Jesus. Incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o ar. Eu vou levar meus problemas a Deus. O que você vai fazer? Comece a abençoar. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Sim, eu creio no poder da oração. Vou levar. Deus abençoe, irmão José Flores, Pai do Senhor Abençoa sua Jesus. família hoje. Os que vão aparecendo aqui, eu vou dando o nome. Deus abençoe a sua presença. Eu vou abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Declare comigo, sim. Eu creio no poder, creio no poder. Eu creio no poder. Glórias a Deus, amém. Ontem nós pudemos estar lá na nossa e participar do culto dos nossos irmãos lá na Vila Zilda, pastor Jaidil, presbítero Rafael, esposas e os irmãos, uma bênção. A igreja está uma bênção para a glória de Deus. Nós mandamos a paz do Senhor aí para todos os irmãos aqui do Jaçanã, Vila Zilda, e também lá na Vila Eirós, que tivemos semana retrasada, se me lembra, se não falta a memória, tivemos lá glorificando a Deus com nosso pastor Edson, missionária Dulce, e todos os irmãos lá da igreja, também uma benção. A igreja está linda para a glória do Senhor Jesus. Então quero glorificar a Deus pela tua participação nessa live. Contacte seus amigos, irmãos aí para que a gente possa estar glorificando o nome do Senhor. Eu quero, e não se esquecer, eu vou estar lembrando o tempo todo aqui nessa oportunidade de live, para a gente não esquecer que hoje às 20 horas nós teremos o nosso pastor Leocádio, homem de Deus, vai ser benção. Sexta profética, vem estar conosco. Venha à rua Murilo Furtado 849, Tucuruvi, São Paulo. Venha de onde você estiver. É nosso convidado, é convidado de Jesus. Jesus vai te impactar nesse trabalho para a glória de Deus. Eu quero ler 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Eu quero estar lendo com você agora em nome de Jesus. Abre aí, se você puder. Se você está no trabalho e se liga a live, não tem problema, fique em paz. Muitos vêm assim, trabalhando, liga ali e não tem problema. Mas ouça, diz 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Elias ora para que chova. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, quer dizer, ao alto do monte, né? E, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço:
sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. E a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegrecerão, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor veio sobre Elias. Eu quero glorificar Deus por essa palavra e essa palavra profética. Você que vai entrando aí, às vezes o sinal vai participando. Que essa palavra possa ser enviada, que essa oração da manhã possa ser enviada, e a oração sobre a palavra de Deus tem poder, nós estamos num tempo profético. Quero dizer para você, meu amado, minha amada, que foi no deserto em que Deus mais se apresentou. Foi sempre momentos de lutas, em que houve até fome, seca, em que Deus se apresentou e abençoou o seu povo. O povo de Deus é protegido, é guardado. Para que o povo saiba que nós dependemos de Deus e não de nós mesmos. Para que nós entendamos, creio eu, que Deus permite, a vontade perfeita, agradável vontade de Deus na nossa vida, é que nós sempre, mesmo estando abençoado, e aí que Deus nos conhece, é a hora que Deus vai dando e vai vendo, né? É aí que Deus sabe se nós somos dependentes dele. Então temos que ser dependentes. E Elias aqui dá um ensinamento muito grande, o profeta Elias, para o rei Acabe, que se esqueceu disso, que se esqueceu de, depois de eleito por Deus como rei à frente de Israel, ele esqueceu que ele era rei, mas quem reinava era o Senhor. E tudo isso sobreveio a Israel. E Deus, nós estamos num tempo de profético e de muita vitória. Nós não estamos em tempo de derrota. Nós vemos aí quantas Deus tem a misericórdia, não julgando o profeta, mas analisando a profecia, como a Escritura fala, quantos se levantaram para que o presidente já estava morto até com data, o Brasil já tinha virado. Então é tantas coisas ruins que têm vindo contra nós, só que a igreja tem uma promessa, a igreja está debaixo de uma palavra profética de Deus, de um anúncio de Deus, que há uma esperança que a igreja ainda tem Jesus na terra, que é o Espírito Santo e a palavra. Enquanto Deus ainda estiver presente, nesse tempo de presença, que haverá de tirar, porque também é profético, que Deus vai tirar, mas Deus vai recolher a sua igreja. Então quem está como igreja, participante da igreja de Cristo, com certeza, como corpo, você será resgatado em nome de Jesus. E por ora, ainda que no meio da luta, nós estamos vivendo o 100% de Deus aqui para depois o porvir. Então, essa é a promessa que tem sido dada. E a gente vê que o contexto aqui é um momento em que há uma seca muito grande. Houve 3 anos e meio de seca. Você vê um pouquinho de seca que a gente, de estiagem que a gente vive no ano, como causa, nós somos 200 e tantos milhões de brasileiros, e a gente, e as regiões sofrem, né? E começa a sofrer porque a água, ela é a que irriga
agricultura e é a que dá energia. Nós temos a energia eólica, hoje está se provendo disso, mas ainda é muito pequena o percentual, mas a maior ainda é pelas hidrelétricas. Então, se falta o nível d'água, a capacidade d'água para mover os geradores, nós já começamos a ter problemas, nós começamos a ter uma agricultura com dificuldade, começamos a ter a energia com dificuldade, começa a ficar caro e tantas outras coisas afetam. E aqui se vive um contexto exatamente igual nos tempos de Elias, aí por volta de 800, 760, 800 anos antes de Cristo. E Elias reúne este povo no Monte Carmelo e depois de toda aquele sinal de Deus para aquele povo, para aqueles profetas de Baal contra o mal, eu quero abrir já como diz o bom repórter, abre parênteses. Nós temos um adversário que se chama Satanás. Mas, irmãos, ele só age dependendo de nós mesmos. De nós mesmos. Ele tenta, mas depende de nós. E muita coisa a gente acusa o diabo. E quando que é nós? Porque para o crente, o cristão, nós temos que separar isso, os gentios e os que estão debaixo da graça. Temos que separar essa... Ele só age na vida do servo de Deus se for com permissão do Senhor. A vontade permissiva de Deus para agir. Mas se não, porque é perfeita a vontade de Deus, agradável para nossas vidas, é que nós nos vamos bem. Como Paulo fala a Timóteo, desejo que te vá bem. Então, o desejo de Deus é que nós venhamos bem. É que nós tenhamos conforto, graça, alcancemos nossos sonhos. E é bom quando é galgado. E quando é conquistado, que a gente sabe que vem pela mão de Deus, nós nos alegramos. Né? Puxa vida, como é bom servir o Senhor. É tanta luta, porque temos um campo adversário, mas adversário que muitas vezes somos nós mesmos, uns contra os outros. Uns com ideologias e pensamentos de si próprio. A paz do Senhor Jesus aí, amada Cassandra, amada irmã, vai entrando, de glórias a Deus, vai aparecer o nome aqui. E muitas vezes é nós mesmos que somos, Rosa Oliveira, Deus abençoe, amada, seja bem-vinda, louvado seja Deus. Então, nós é que nos posicionamos, nós é que damos trabalho para Deus, porque a igreja ela está protegida, guardada, fortificada, né? O Senhor está acampado conosco. O Senhor nunca descampou diante do seu povo. Quando, ao exemplo do deserto, ele não podia estar tão próximo por causa do coração, endurecido do povo. Então ele falou com Moisés, olha, então eu vou numa nuvem, eu vou numa coluna de fogo, e você segue a nuvem, Moisés. Eu estou ali. A nuvem vai me representar. E a nuvem ia, e aquela nuvem, Moisés sabia que era a presença de Deus. Então quando a nuvem parava, Moisés dizia para o povo, é hora de acampar, parem. O Senhor parou. A gente, aqui me dá mais um abre aspas, e a gente tem que saber a hora que o Senhor para, a hora que o Senhor quer, a hora que o Senhor quer fazer. Quantas pessoas eu já orei, a gente até declara, profetiza, diz, olha, eu creio na cura. Essa é a fé. Mas a autoridade está em nós, temos que agir, porque Deus já deu a vara, pescar o peixe somos nós, mas o agir é de Deus. Deus quer dar a vida, dá, se não quiser não dá. Isso a gente não pode ultrapassar a autoridade de Deus.
A gente não pode ultrapassar a perfeita, agradável vontade de Deus. Ele sabe a hora de me dar alguma coisa. Ele sabe a hora. Ontem, conversando com o pastor, ele disse assim, puxa, a senhora veio para a igreja e pediu para uma campanha de oração, nós fizemos, e ela foi abençoada. Irmão, acabou de ser, o negócio dela prosperou, ela não vem mais na igreja. Eu falei, mas isso é normal, isso é o homem. Isso é o homem. Nós somos assim, é normal. Aí a gente, sabe, Deus, só que uma coisa fica clara, no caixão não se leva nada. No caixão não vai o melhor carro, não vai a melhor casa, não vai a conta no banco, missionária Edeli, Deus te abençoe, não vai nada. A palavra diz que eu gosto muito de sempre estar no meu contexto espiritual, esses versículos da palavra de Deus. O rico e o pobre se encontrarão. Não tem saída. Na mesma situação. A minhoca que vai comer é a mesma. Não tem jeito. Agora, o que tem jeito é que o crente não tem esperança da morte. O crente tem esperança de viver eternamente. Oh, glórias! Essa é a esperança. Então, o contexto aqui de Elias é um contexto de seca. Seca já fala fome. Então, Moisés, no deserto conota dificuldade, seca, lugar que tem água, lugar não tem água, lugar as águas são ruins, amargas, depois torna... Deus foi sinalizando, mas o interessante de Moisés era isso, que me chama a atenção. Ele ia olhando a nuvem, ele seguia os passos de Deus. Parou a nuvem, acampem, é hora de acampar. A nuvem anda, é hora de andar, de seguirmos. A nuvem está se movendo. Aí o que Deus faz? Na hora do frio, que caía abaixo de zero, no deserto, aparecia, não precisava da Eletropaulo, aparecia uma coluna de fogo, iluminando todo o acampamento. E tem mais, aquecendo o acampamento. Tem mais, guardando entre o inimigo e o povo. E essa coluna de fogo, ela está conosco. O crente, ele não deita na sua cama e o diabo fica lá, eu estou aqui que eu vou te pegar. Não, porque a proteção de Deus é 24 horas. Não existe momento nenhum que Deus deixa aqueles que o temem. Que não existe, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 37, se não falha a memória. Então, nós temos que provar que o Senhor é bom. E provar toda hora, a todo momento. Não está me acontecendo isso porque é o diabo. É nada, irmão. Está acontecendo porque tem vontade permissiva de Deus nas nossas vidas e a perfeita vontade de Deus. E a permissiva é para nos ensinar, para nos moldar, para nos preparar, para amassar o barro de novo, para dar uma molhada. Se você pega o barro, chega uma hora ele fica seco. Ele está molhado, está na mão do olheiro, e o olheiro tem que jogar água nele para amaciar mais, para ele ficar mais maleável. Então, assim é a vontade permissiva de Deus, acontecer coisas em nossas vidas que Deus vai ver se nós estamos. Então, faltou água aqui, 3 anos e meio, e agora estamos em problema, em seca, em dificuldade, que chegou-se a ter, você vai ver causas aqui que vai ter uma mãe querendo comer um filho da outra. Então você vai ver que chegou-se ao canibalismo. Olha a situação de um povo sem Deus. E um povo que achava que tinha Deus, mas não tinha. E se queria se comer uma criança, Deus nunca permitiu a morte da sua semelhança para sacrifício. Não existe isso. A única pessoa que Deus deu e ele teve que se entregar a vida foi ele próprio, que encarnado na pessoa do Filho,
o próprio Deus negou-se a si mesmo para se dar em vitupério por nós, pela humanidade, para pagar o pecado capital. Então Elias vai dar uma lição do amor de Deus e da graça de Deus para encerrar aqui, para nós orarmos, que cuida do seu povo. E Elias acaba aquela batalha contra os profetas de Baal. Deus botou um contra 850, 450 de Baal, e ainda tem uma escala aqui de demônios, e 400 de Azera. Deus chamou Elias, diz: Elias, vai você sozinho, porque eu contigo, eu sou um exército. Contigo eu sou a autoridade. E eu vou mostrar para eles que 850 contra 1 não dá. Não adianta eles quererem 100 milhares, porque não dá. Eles têm que saber que eu sou Deus, que eu sou o Criador. E foi o que aconteceu. Bom, agora o Senhor diz para Elias: sobe ao cume do monte, chama o seu moço auxiliar, que é Eliseu, e disse assim: olha, sobe ao cume do monte. Elias sobe com ele, e Elias faz uma coisa que mostra que o hino que nós escutamos agora, o poder da oração. A oração tem 2 tempos, a palavra, né? Para quem estudou português: ação, e orar e ação. Orar e ação. Tem 2 tempos, então nós temos que agir. Não basta só orar, mas precisa agir, mas precisa orar também. Agir sem orar é perigoso, que nós não temos a direção de Deus. E orar, a gente pode cair na mesma consequência de Moisés. Senhor, tu nos mandou, e Senhor, olha as pedradas, olha, a gente faz isso. E Deus uma hora diz assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que baixe. Quer dizer, a passagem está aberta, eu estou vendo o mar. Não, mas olhe bem para o mar, porque eu estou abrindo. Deus é quem abre o mar. Deus é que faz caminhos na nossa vida para que a gente alcance os objetivos, alcance a tudo aquilo. Isso eu experimentei há todos esses anos, com todos os olhos, que todo mundo vê as coisas, só vê pelas coisas muito grandes. Eu vejo o amor de Deus, eu vejo aquela irmãzinha que eu vou ali simples, na casa humilde, eu vejo o amor de Deus lá. Eu não vejo o amor de Deus que chega, nossa, olha os móveis, olha isso, é Deus, é Deus. Aí, irmão, eu acho que a gente tem que ter a avaliação de Deus pelo amor, porque às vezes aquela irmãzinha está mais feliz daquela que está numa riqueza tão grande. Então o problema não é ter. Eu costumo avaliar assim: Deus queria o jovem rico pobre? Não. Ele foi miserável na sua postura com Deus, o jovem rico. Porque o Senhor queria que ele desse tudo? Não. Zaqueu foi esperto. Disse: olha, eu dou metade do que eu tenho para os pobres. Ele era riquíssimo. Era um camarada, era um ladrão. Ele era cobrador de impostos do governo, e ele só tinha negócio quem desse propina para ele. Então ele ficou milionário. Mas como Jesus entrou na casa dele, essa foi até a mensagem de ontem, como Jesus entrou na casa dele, ele foi esperto. Ele disse: Jesus, se foi pego, ele deve ter até intercedido. Diz assim: ó, não deixa ninguém ouvir isso, porque senão eu vou ter que ficar pobre. Ele disse: olha, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo, Senhor, 4 vezes mais. Jesus está lá olhando para ele. E ele devia estar pedindo a Deus para aquela multidão que está lá fora não gritasse. Disse: ô Zaqueu, você deve eu. Então, porque pela lei, quando era pego com ladrão, o roubo era 4 vezes mais. Mas ele foi esperto e rápido, disse: olha, metade do que eu tenho eu dou aos pobres. Ele continuou rico. E Jesus não disse para ele que não tinha salvação se ele não desse o resto. Jesus disse: ainda hoje houve salvação nessa casa, porque eu vim buscar e salvar o que havia perdido. Então, Jesus veio não é para só dar sinais de milagre, irmão.
Jesus é o milagre, Jesus é a graça divina na nossa vida. Nós temos que caminhar, nós temos que ter a certeza que caminhamos. Senão a gente vai buscar isso, senão a gente vai passar pelo Vale do Sal, a gente vai passar pela rosa ungida, pela escada, sabe, de Acabe, nós vamos passar pelo fogo da fornalha, do aquecimento do deserto, que Deus trazia o fogo. Nós vamos ficar embaixo de uma nuvem por aí, uma nuvem correndo, e a gente para e corre, porque a nuvem dá uma andadinha, é Deus andando. A gente vai começar a fazer isso, que Deus que dá os sinais na nossa vida da forma que Ele quer. Eu tive coisas na minha vida que Deus falou, levou tempo, depois, quando foi para acontecer, Deus usar a própria boca da pessoa, dizer assim: olha, no meu sonho eu nunca conheci o Senhor, mas tive um sonho com o Senhor. E eu começar a chorar, dizer: Senhor, eu lembro o dia que tu falou isso, que o Senhor ia me espantar, que tu estás comigo. Só para dizer, sabe que Deus faz os sinais? Quando você vai comprar alguma coisa, ou quando você deseja alguma coisa, e Deus realiza aquilo, sabe para quê? Para dizer: ó, eu estou aí, eu estou presente, eu estou contigo. Então Elias, para encerrar, sobe o monte, diz para o seu moço: bota o rosto entre os joelhos, isso é rosto em terra, isso é humilhação diante de Deus, isso é ato de dar honra a Deus e dizer: Senhor, tudo quem faz é tu, tudo está no teu controle. Então imagina a oração que a Bíblia não relata, de Elias com o rosto entre as suas pernas, quer dizer, com a cara no pó. Sabe o que é isso? Senhor, tu é total em minha vida. Senhor, tu é total na humanidade. Tu é o centro do universo. A terra é o banquinho dos teus pés. Tu descansa sobre a minha casa. E tudo que eu tenho é teu. Se tu levar, é teu. Se tu me der, me abençoa. Mas é teu também. Tu faz parte disso. Porque Deus, Ele não come e não bebe. Mas Deus vive o que você tem de alegria. E quando você está alegre, está lá no carro, ou está lá, entra naquela casa nova e pega a tua chave, e chega um emprego, e chega um contrato nas tuas mãos, e o dinheiro chega para você pagar, Deus ali vai junto, rindo, dizendo: estou contigo, estou alegre contigo. A gente tem que entender isso. Isso é Deus, não é nem a gente, é Deus se relacionando com o seu povo. Então Elias faz o que tem que fazer. Primeira oração, humilhação. Não é aquela eu não acredito que Elias tenha orado assim: Senhor, tu sabe que falta água. Senhor, tem morte. Senhor, tá tudo seco. Senhor, isso é uma oração humilhante. Isso é uma oração paupérrima, pobre. A oração do homem é dar honra a Deus. É simples. É simples. Senhor, tudo é teu. A autoridade é tua. Mostra para este povo que teu amor é maior do que os pecados deles. Olha, é essa oração, irmão. Às vezes eu tenho coisas que eu botei na mão de Deus, que a maioria realizou, outras estão por realizar ainda, eu creio. Nem que seja a hora de eu suspirar, Deus realiza, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas às vezes a gente ainda não mereceu. Mas assim, eu sei que Deus é 100% a isso. Se Ele faz, Ele faz. Se Ele não faz, Ele não faz. E nós damos glória a Ele. Nós temos que saber que Deus é Deus em qualquer situação. E aqui Elias vai para encerrar essa mensagem, ele ora, vira para o seu moço e diz assim: vai lá, Eliseu, dá uma olhada para a banda do mar. O que faltava naquela época? E o que isso sempre me chamou a atenção, essa palavra. Eu estive lá no Monte Carmelo, quem esteve lá sabe. Um lado é o mar, tem lá o mar Mediterrâneo e o Mar Morto, que esse Monte Carmelo é à beira do Meguido,
do Vale do Meguido, aonde haverá a batalha futura. E ali tem uma outra conotação, eu não vou entrar agora para não perder o fio dessa mensagem. É outra mensagem. Mas é ali. Então, é aquela imensidão de vale e de planície enorme. E você chega lá do alto do Monte Carmelo, é o pico. Você olha, então, por isso que diz ali que ele subiu ao cume. Então, no alto, é do alto do quarto da oração que você conquista e toca no coração de Deus. É ali. É na hora que a gente está no particular com o Senhor. É na hora que a gente se envolve com a igreja. Não é só isso no particular. Na hora que a gente se envolve com a oração da igreja. Tem tanta coisa para envolver, irmão. Se eu pudesse, eu não estava em público. Tem gente que é um irmão uma vez na igreja do meu pastor, ele ajudava, ele tocava, e um dia ele disse para mim assim, eu não tenho oportunidade. Eu fiquei olhando para a cara, deu vontade o irmão me perdoa, deu vontade de dar sabe? Eu saí de perto. Eu falei, meu Deus, o camarada está no altar, está tocando, está tendo oportunidade de tocar. Ele não tem oportunidade para Deus, porque ele só tem oportunidade se ele for para o lugar do pastor para pregar, se ele for para o lugar do bispo, se ele for para o lugar dos que se dedicam ali, porque quem reclama são aqueles que vivem à margem da igreja. São aqueles que fazem a igreja, a Santa Ceia. Sabe, ontem eu falei isso, eu tenho cuidado de não estar na Santa Ceia. Todo cuidado. Então vamos botar, caiu num tempo oportuno que tem feriado, coisa, a gente muda, mas eu quero estar na Santa Ceia. Não porque a igreja para, mas é porque muitos saem, muitas coisas. Então eu prefiro que o povo esteja junto, não é só por causa de mim, eu quero estar. Se não der, eu estou. No feriado ou não, mas por causa do povo também a gente pode ter sabedoria, mas para estar. Então são quase 31 anos, eu nunca estive fora de uma. Eu nunca cheguei para o meu pastor me dar, a não ser quando há doença, a gente está à parte aqui. Agora, por causa de eu fazer festa, de largar a Santa Ceia do meu Senhor, que é a comunhão de eu ir para o céu, porque é o único ato, é o primeiro ato que vai ter na festa das bodas. É Jesus dando a Santa Ceia para nós. Para pensar isso, é um memorial, é algo espiritual, não é chegar lá e beber e comer um pedaço de pão, como Paulo fala aos Coríntios. Irmão, e eu não dá valor para isso, aí depois eu chego com aquela cara de pau, me dá aí a Santa Ceia. Mas eu quero estar lá, eu quero estar em evidência. Irmão, aí eu tenho tantas ideias, faz, irmão, irmã. Vamos lá, vamos arregaçar as mangas, faz. Nós temos que fazer, nós temos que... Para Deus, né, não é quem fala que tem amor, é quem faz, e gera o amor. O amor é gerado pelos atos. Eu costumo pregar isso. Elias vira para Eliseu e diz assim, vai lá e dá uma olhada. Para a banda do mar, quer dizer, poderia haver tantas coisas, a planície é enorme, mas ele disse, olha para a banda do mar, o que faltava era água. Eu quero te trazer uma coisa aqui para a gente orar. O servo de Deus, o profeta de Deus, vê como Deus vê e não vê como o homem vê. Então, os que têm fé, vê como Deus vê. Os que andam na vontade de Deus, vê como Deus vê. Não vê como homens vê. Não vê a forma de homem. Porque quem tem olhos de espírito, quem é espiritual, entende as coisas espirituais. E quem é carnal, irmão, vai entender carnal, vai ser numa boa, sabe? Gente boa, gente boa. Isso vai ser querer levar Jesus como gente boa. Minha pastora Silvana participando. Então, eu quero dizer para você, temos que ter olhos para ver o que ninguém vê, mas que só Deus vê. Então, Elias vira para Eliseu e diz assim, olhou? Tem nada, volta lá. Voltou, olhou, não tem nada. Volta lá, terceira vez, quarta, quinta, volta lá, sexta vez, volta lá. Por quê? Ele não estava vendo com os olhos espirituais. Se ele tiver, para mim, se ele estivesse vendo com os olhos espirituais, porque ele estava olhando para quê?
como é que Deus criou a forma da terra ser regada? Com a água, irmã. A água que está embaixo, não que está em cima. E da água que está embaixo, ela entra em fermentação, ela vira no estado gasoso, e ela vai, evapora e chega no céu, e ela se transforma em nuvem, junta a água lá, depois que está pesado, derrama. Então, Elias mandou ele olhar o quê? Ele tinha que chegar para Elias e disse assim: eu vejo tanta água. É isso que Elias esperava dele. Eu creio eu. É isso que Elias esperava dele. Olha lá para a banda do mar, tá? O que você viu? Nada. Eliseu estava aprendendo. A gente aprende. Todo dia a gente aprende com nossos erros. Eliseu, isso é um homem que vai ter o dobro da unção de milagre, de sinais, e Deus vai usar ele tremendamente. Só que está aprendendo. Tem problema, era meio cego, mas aprende. O que você viu? Nada. Ele podia dizer assim: olha, eu vejo um local assim, ó, é um marzão, muita água. Elias dizia assim: então vamos orar que vai cair chuva. É isso que Elias queria. O profeta vê com os olhos de Deus. E quem olha com os olhos carnais só vê derrota, só vê destruição. Então volta lá. 6 vezes, você já pensou? Toda hora vinha para aprender. Na 7ª vez, volta ele, porque Deus faz subir um pouquinho de nuvem do mar, daquele montão d'água, porque é a água do mar. A nuvem que subiu, que evaporou, perdão. Então, que sai do gasoso para o vapor, é a própria água que está lá no local, se é do mar, se é da lagoa, de onde for, é a água. Então, o que Deus esperava é que o homem de Deus visse com fé, que vê a fé é as coisas que não se vê, mas que se espera. Então, ele viu uma nuvenzinha, foi até um sinalzinho de Deus para ele, para dizer assim, para mostrar para Eliseu que estava lá a água, só não estava na desobediência do povo, estava tudo seco, era só Deus levantar a nuvem, jogar para a terra, e aí tinha alimento e tudo se tranquilizava. Faltava obediência do povo, temor, né? E aí Eliseu fala para ele na 7ª, volta lá a 7ª vez, só vai lá, dá uma olhada direito, olha para lá, olha bem olhado, tá? E o homem, que também ora, que Eliseu, vai lá e dá uma olhada e se espanta e diz: puxa, mas ele ainda não tem essa fé suficiente, ele está aprendendo, a gente aprende. Ó, o que você viu? Ah, tem uma nuvem lá do tamanhozinho de um punho de um homem. Uma nuvem subiu lá, mas ele falou com essa... E aí Elias, que é o homem de Deus, que está ali em oração, porque na oração você tem olhos espirituais, você vê o que ninguém vê. Na oração você tem um relacionamento com os olhos de Deus, passa a agir pelo teu. Na oração aí tanta coisa acontece. Então, Elias diz para ele, vira para o rei e diz assim: olha, Acabe, lá de cima do monte, porque tem a parte e outra abaixo assim, de lá eu lembro, é a parte mais alta o cume, ele dá um grito lá para Acabe e diz: ó, Acabe, olha Eliseu vendo. Eliseu diz: tem uma nuvenzinha do tamanho de um punho, lá naquela imensidão de céu. Você fica lá, você parece que o céu se encontra com a terra no Vale do Meguido. É uma planície, perder de vista. Então, e tem o mar, e aí e o céu e a água se encontram lá na frente, e aí ele ele se levanta a cabeça e diz assim: Acabe, corre, aparelha o teu carro, porque a chuva que vem aí é muita, senão vai atrapalhar a tua ida para casa. Corre que vem uma grande chuva. Eu acho que Eliseu, penso eu, para mim orar, eu vou encerrar. Jesus, eu vou parar, eu fechar a Bíblia. Eliseu deve ter olhado para o profeta e diz assim: mas esse camarada é doido. Eu falei para ele que tem uma nuvem do tamanho de um punho. Ele falou que veio uma grande chuva, que ele vê o céu enegrecido. E com uma grande chuva está vendo. E quando ele acabou de falar isso, começou o céu a enegrecer. De repente.
Isso é sinal de Deus para quem tem olhos espirituais. Que Deus faz você ver o que ninguém vê. Deus mostra para os seus que têm fé o que ninguém vê. E você vê no meio do deserto, no meio da luta, é ali que Deus mostra a sua glória. Eu quero orar com você. Veja aquela causa, aquela situação, porque aquilo que você vê, daria aqui para trazer Jacó com as varas, que as ovelhas estão todas brancas lá, e o salário dele vai ser as malhadas, salpicadas e listadas. E o Senhor manda ele, o anjo do Senhor manda ele botar a vara de álamo. Eu tenho uma mensagem sobre, já preguei isso acho que há 20 anos atrás, sobre a vara de álamo. Ela tem um significado, mas Jacó, faz na vara como ele quer que nasça a ovelha. E a ovelha quando vê, e bota no lugar, conforme o anjo falou, bota no lugar das águas, ela vai vir, beber água e vai olhar. E o que ela olhar vai nascer. Se ela olhar para a vara salpicada, vai nascer salpicada. Se na malhada, vai nascer malhada. Se na listada, vai nascer listado. O que você pôr, o que eu quero trazer para você, para nós orarmos, irmãos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente deseja e põe em prática na obediência a Deus, Deus realiza. Deus de Abraão, junto com o teu povo em oração, a oração do clamor eu quero apresentar, Senhor, o genro do nosso presbítero Júlio, Alice Clayton, Senhor, nas tuas mãos. Eu sei, Senhor, que ele sofreu um atentado, Senhor, que os bandidos quiseram matá-lo, Senhor, deram tiro, mas tu és fiel, Senhor, e poderoso para estender a mão, tu já deste esse livramento, eu creio, para a glória do teu nome, apresentando no clamor da oração, Senhor. Senhor, aí o Alice, Senhor, Clayton, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, porque, Senhor, a oração do justo pode muitos seus efeitos, e orando aí com o corpo da igreja que aí está, e com os que clamam para a necessidade de cada nome, que, Senhor, chega a ti como salvas de ouro, aos pedidos de oração, seja para cura, para libertação, para restauração, para, Senhor, para que seja realizar uma causa, seja emprego, seja, Senhor, o celeiro ser suprido, seja as contas para separar. Senhor, realiza porque tu és fiel, seja uma vida que está cativa ou perdida, seja para a salvação daqueles que creem. Senhor, eu creio no nome de Jesus, eu já vejo a vitória dos teus filhos, Senhor, eu vejo porque os teus olhos nos mostram o que nós pela carne não vemos, Senhor, e olhamos pelos teus olhos, crendo, Senhor, que, Senhor, do pouco tu faz muito, sede fiel no pouco, no muito te colocarei, que tu realiza coisas maiores, Senhor. Era do tamanho de um punho, era pequena, mas o profeta de Deus viu o que tu viu, Senhor. Há uma grande chuva, há uma grande, Senhor, derramar de bênção na vida dos teus filhos, no meio desta luta, Senhor, no meio Senhor, desta situação do mundo, Senhor, nós olhamos para uma grande chuva de bênção, chuva de vitória, se derrame nos nossos lares, os lares dos teus filhos. Eu declaro e profetizo no nome de Jesus, pelo Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu declaro, Senhor, que todo mal caia por terra, mas que nós, Senhor, venhamos ter olhos espirituais, ver o que ninguém vê, Senhor, ver o que os incrédulos não veem, Senhor, o sobrenatural, que tu muda história, que tu escreve história nova, que tu faz coisas novas, Senhor, que tu pode ter falado lá atrás, mas que tu faz, Senhor, o invisível, Senhor, a se concretizar, que tu faz, Senhor, as tuas palavras, Senhor, elas caminham pelo mundo espiritual, Senhor, para que se realize a tua vontade, para que se realize os sonhos dos teus filhos. Então eu já vejo vitória, Senhor, pelos teus olhos, eu já vejo uma grande nuvem de bênçãos sendo derramada, Senhor, nos lares, nas famílias, Senhor, nos nossos filhos, Senhor, em toda esta terra, Senhor, tu dando vitória àqueles que te temem, àqueles que se voltam a ti, aqueles
que creem, Senhor, no teu santo nome. Eu declaro e profetizo, Senhor, tempos de grande chuva de bênção, tempos, Senhor, de regar a tua unção, a tua graça sobre nossas vidas. Ainda, Senhor, Santo de Israel, que haja, Senhor, o inimigo à espreita, ainda que haja, mas, Senhor, nós glorificamos a Ti, olhamos para Ti, como o salmista diz, ó Santo de Israel, olhei para os montes de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Como disse Pedro, Senhor, aonde nós iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Só Tu faz a gente ver o que ninguém vê, Senhor. Eu já estou contemplando, andando com a minha bênção, Senhor, com a minha vitória, com a vitória do Teu povo. Eu declaro aí a vitória do Teu povo. Eu declaro, Senhor, sinais de milagres e prodígios, Senhor, esta pequena nuvem, Senhor, para que, Senhor, se derrame em bênçãos para a Tua glória. Eu declaro no nome de Jesus. É tempo profético. Não aceite a morte, a destruição, a contrariedade. É tempos proféticos, é tempo de vitória. Olha o tamanho do punho, ó. Mas a mão de Deus é maior que a minha. É a mão que derrubou o gigante. Deus te abençoe. A mão que matou os 850 bruxos diante de Elias. E eles devem ter dito, os outros que viram, nossa, um só orou e Deus agiu. E 850 gemeu horas e horas e nada aconteceu. Deus te abençoe. Você não é um, você vale por 1000. Porque olhe, mensagem de hoje, com os olhos de Deus, e você vai ver a tua vitória. Até às 20 horas, na rua Murilo Furtado, 849. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.